Bem-vindos, pessoal, à segunda aula do curso Estoicismo, a vontade da razão. Na aula 1, a gente vamos dar uma espécie de resumão sobre o estoicismo, né? Aí agora que a gente vai começar estudando ponto a ponto dos pensadores, das ideias dessa maravilhosa escola que é o estoicismo. A aula 2, a gente vai falar nada mais, nada menos do que o criador do estoicismo, que foi o Zenão, né? O Zenão de Sítio, o primeiro estoico. Então, o Zenão, ele nasceu em... Não existe, tá, pessoal? Documentos exatos, né? Com exatidão, mas historicamente, né, biógrafos acreditam que ele nasceu lá para 333 antes de Cristo, né? Em 333 e 334 e faleceu em 262 a 263 antes de Cristo, tá? O Zenão, em algumas traduções, a gente pode, principalmente no português europeu, no português de Portugal, e algumas traduções mais antigas, a gente encontra escrito Zenon, né? Zenon é o mesmo, né? Só apenas uma diferença de tradução, né? Por convenção, atualmente, né, em todos os cursos de filosofia, na literatura, a gente encontra Zenão, né? Mas só para pontuar aí que em algumas traduções também podemos encontrar Zenon, né? Só uma curiosidade aqui. Então vamos lá, onde ele nasceu? Ele nasceu em Sítio, né? Sítio era, né, antigamente, atribuía-se o local de nascimento da pessoa incorporado ao seu nome, né? O Zenão de Sítio, Pitágoras de Samos, Sócrates de Atenas. Então, o Zenão ele nasceu na ilha de Sítio, né, no correspondente ao território do atual Chipre, né, onde é hoje o Chipre. Ele lecionou em Atenas, onde ele fundou essa escola filosófica estoica, lá por volta do ano 300 a.C., com base nas ideias dos cínicos. Como eu disse na aula 1, né? O estoicismo ele bebeu um pouco do cinismo do Diógenes. Então foi uma inspiração para o Zenão, né? O pensamento do Diógenes, o cinismo. Então o estoicismo do Zenão, ele enfatizava vamos dizer assim, a paz de espírito, né? Obviamente que da criação do estoicismo com Zenão, que foi o primeiro momento do estoicismo, passando pelo segundo momento helenístico, até depois o estoicismo imperial romano, com Marco Aurélio, né, que eu chamo de estoicismo tardio, teve muita produção, né? Séculos se passaram, muita coisa foi incluída, ideias de muitas pessoas, né? Mas aqui a gente vai falar da filosofia do Zenão, né? Porque justamente essa aula a gente vai falar sobre ele, sobre o cara que deu o pontapé inicial em tudo, né? O Zenão, o criador do estoicismo. Então, como eu disse, ele bebeu um pouco do cinismo do Diógenes, né? Então, assim, onde essa filosofia dele enfatizava a paz de espírito, conquistada através de uma vida plena, de uma vida virtuosa. Então, assim, vivendo até de acordo com as leis da natureza. O estoicismo, ele floresceu aí como a filosofia predominante no mundo greco-romano, até o advento do cristianismo, que inclusive também
bebeu um pouquinho do estoicismo, principalmente os primeiros, né, cristãos aí, pré-patrísticos até, os primeiros cristãos aí, Sêneca, por exemplo, né, que foi contemporâneo de Jesus, né, do Jesus de Nazaré. O Sêneca foi contemporâneo de Jesus, né, embora relatos de que eles não tenham nunca, nem dada a vastidão do Império Romano, gigantesca em proporção, acredita-se que um nunca tenha sabido da existência do outro, né? Sêneca nunca soube da existência de Jesus de Nazaré e vice-versa, né? Essa é uma curiosidade, a gente vai falar nisso também na aula dedicada ao Sêneca. Mas só nesse ponto, né? Então o estoicismo ele floresceu como essa filosofia predominante no mundo greco-romano até o advento do cristianismo. E muito dessa questão estoica influenciou alguns cristãos primitivos, os primeiros teóricos cristãos primitivos, né, ainda perseguidos. O estoicismo influenciou bastante o ponto do amor fati, ao destino, a virtude, a bondade. Então, foi uma das, né, claro, influências, tá? Então, voltando ao Zenão, como eu disse que ele nasceu lá na ilha de Sítio, onde hoje pertence ao atual território do Chipre, que fazia parte do mundo grego. Né? Antigamente, quando a gente fala Grécia Antiga, é diferente da Atenas ou da Grécia atual. Né? A Grécia Antiga, ela pegava lá desde onde das ilhas mais para o ocidente até o sul da Itália. Então, quando a gente fala na Grécia Antiga, a gente fala, por exemplo, Pitágoras. Onde ele nasceu hoje, ele foi um filósofo grego, mas onde ele nasceu hoje é um território italiano, pertence à Itália, né? A ilha de Samos. E então a gente fala desse mundo grego, né, que tinha sua proporção muito maior do que hoje é o território da Grécia, tá? Só uma outra. Então, o Zenão, né, ele tinha origem fenícia, tá? Ele tinha origem fenícia. E a maioria dos detalhes aí que a gente sabe sobre o Zenão, da sua vida, foram preservados pelo Diógenes Laércio, talvez um dos primeiros biógrafos, historiadores dos filósofos gregos, né, a obra Vidas e Doutrinas dos Filósofos Ilustres, né, do Diógenes Laércio, que foi o primeiro biógrafo aí, então, que preservou sobre a vida do Zenão. E o Diógenes, não confundir, tá, pessoal, com o Cínico. O Diógenes é de Sinope, da escola cínica. Esse Diógenes que a gente está falando é o historiador, o Diógenes Laércio. Tá? Então o Diógenes, ele relatou, né, ele relata a lenda segundo a qual o Zenão, ele era um homem de negócios no início. Ele era um comerciante e que após sobreviver a um naufrágio, um terrível acidente, né, no seu navio, um naufrágio, ele teria sido atraído aí por alguns escritos sobre o Sócrates. Né? Então ele foi um comerciante, não foi um comerciante muito rico, né, podre de rico, vamos dizer assim, mas um comerciante de certo sucesso até. Né? E conta-se que nesse naufrágio o Zenão perdeu tudo, simplesmente tudo que ele tinha em mercadoria. Né? Ele tinha investido tudo, absolutamente todas as suas economias na mercadoria e perdeu tudo, desde a mercadoria, o navio, até a roupa do corpo, tudo se perdeu, né? Menos a vida, ele sobreviveu, né? Mas quando ele se viu numa grande, né,
ele sofreu um baque muito grande, porque tudo que ele tinha construído, conquistado a vida toda, né, a riqueza dele, a mercadoria, antigamente o dinheiro não estava no banco, né? O dinheiro tinha que andar com a gente, né? Tá, vou colocar meu dinheiro, né? O Zenão, ele não fez um Pix lá ou colocou na conta, tá lá bonitinha, guardadinha. Não, tinha que andar com o saquinho, né? De moeda, as dracmas, né? O dinheiro, o dinheirinho, ele perdeu tudo. Mercadoria, navio, dinheiro, roupa, tudo. Então ele se viu aí no popular com uma mão na frente e outra atrás. Foi aí que ele começou a se interessar pela filosofia, como até um analgésico para a sua dor, para o baque que ele tinha sofrido, né? Foi aí que ele passou a se interessar pela filosofia. Olha só, a filosofia foi uma espécie de autoajuda para o Zenão, né? E tem, né, a história que diz, né, que ele estava em Atenas, né, e num local, um vendedor de livros, um mercador de livros de Atenas, né, para onde ele chegou lá por volta de 312, 311 a.C. 10 anos depois ele estaria dando os pontapés iniciais aí do estoicismo, mas ele tenha chegado lá em Atenas em 310, 311, 312 a.C., né? Então, ele teria perguntado pro livreiro, né? Pro comerciante, pro vendedor de livros, tinha pedido algumas referências de algumas leituras, né? Então o livreiro indicou para ele um livro do Crates de Tebas, né? O Crates, que era o mais famoso filósofo cínico vivo naquele tempo, né? Então o Zenão ele chegou para esse livreiro, para esse mercador de livros, pediu alguma referência, alguma coisa na qual ele pudesse ler da filosofia, o que mais indicaria ele, e o livreiro indicou o Crates, a leitura do Crates de Tebas, que até então era, como eu disse, o mais famoso cínico vivo naquele tempo, né, na Grécia. O Zenão, tá, pessoal, ele é descrito aí como... Ele foi descrito como tendo uma aparência um pouco desgastada e bronzeada, né, levando uma vida, de certa forma, simples. Mesmo até quando era comerciante, ele nunca levou uma vida de luxo, né? Sempre trabalhou, sempre... Ele levava uma vida simples, ascética, né? Então isso coincide com os fundamentos do cinismo, tá? Que ele teve acesso através do Crates, grande filósofo cínico, e coincide aí com os ensinamentos do cinismo, que foram aí, pelo menos em parte, continuados na filosofia estoica, né? Ou seja, o Zenão, ele deu uma certa continuidade, não continuidade propriamente dita, mas uma continuidade teórica, uma contribuição ao cinismo nas suas obras, né? Então, em Atenas, o Zenão ele foi discípulo do Crates, né, de Tebas. Ele teve acesso, primeiro, à filosofia através das ideias e da filosofia do Crates. Não é Kratos, tá? Do God of War. É Crates. Ele teve acesso aos escritos e à ideia do Crates. E, posteriormente, depois dele ter
se encantado pela filosofia do Crates, ele virou um discípulo do Crates, de Tebas, né? E estudou com antigos filósofos, inclusive o Heráclito, né, que influenciou muito o Zenão. Talvez o Crates de Tebas, ele um pouco injustiçado, até porque muito pouco se ouve falar dele, né, até nos cursos de filosofia, nas faculdades, muito pouco a gente sabe sobre o Crates de Tebas, né, mas foi aí o mestre do Zenão. E um outro pensador que influenciou muito o Zenão, esse bastante conhecido, foi o Heráclito de Éfeso, né? Que também influenciou bastante o Zenão. Foi um filósofo que o Zenão admirava e respeitava muito, tá? Que foi o Heráclito de Éfeso. E ele teve também, né, essa influência, né, tanto dialética, também estudou a filosofia platônica, teve acesso aí ao platonismo, né, com Xenócrates, com Lemão. Então ele teve aí acesso a toda a vertente filosófica da época, tendo aí, vamos dizer, uma formação completa, né? Desde o Heráclito, quando a gente diz assim, nesse sentido mais da literatura, né? Ele teve contato com o platonismo, estudou a filosofia platônica, teve contato com os dialéticos, né? Com o Heráclito, e foi um grande discípulo do Crates, né? De Tebas. Novamente, pessoal, não era o Kratos do God of War, não, era o Crates, tá? Do Crates, que foi aí o mentor do Zenão, tá? O Crates. O Zenão foi o seu discípulo, tá? Então, até seguindo as ideias aí da academia platônica, o Zenão ele propôs aí uma tripartição, vai, na filosofia. A lógica, né? A lógica, a física e a ética. Então, essa proposição que o Zenão fez nas ideias da academia platônica, ele propôs dividir a filosofia em 3 partes. Uma atitude até bastante ousada. Dividir entre a lógica, que incluía a retórica, a gramática, teorias da percepção, do pensamento, né? A física, não apenas no ponto de vista da ciência, científico, né? Mas também aí no ponto de vista da natureza, a natureza divina do universo, né? E por fim a ética, né? Então ele faz essa, como que eu vou dizer, essa proposta, né? Que acabou sendo aí a primeira grande iniciativa do Zenão na filosofia, antes de trabalhar o estoicismo. Então a doutrina filosófica do Zenão, ela afirma o quê? Que o ser humano atinge a plenitude e a felicidade quando abandona todas as paixões terrenas. Tá? Então aí que ele já, né, a doutrina aí que já começa a dar corpo para o estoicismo, né, onde ele diz que onde ele afirmava que o ser humano só poderia atingir a plenitude, a felicidade, quando abandonava todas as paixões terrenas. Igual eu falei na aula 1, paixão não no sentido romântico, no sentido contemporâneo, mas no sentido da emoção exagerada e exacerbada de algo que sobrepunha-se à razão. Isso era a paixão. Não necessariamente a paixão romântica,
a paixão por outra pessoa, por alguém, mas a paixão no sentido de sobrepor-se à razão, né? Uma emoção que se sobrepõe à razão, como a gente viu na aula 1, tá? Então, assim, todas essas paixões terrenas, contrariedades, aborrecimentos, desassossegos, né, atrapalhariam essa virtude, o bem viver do homem. Então, para o Zenão, a única forma de viver sem essas contrariedades, né, que é o aborrecimento, esses desassossegos, como eu disse, era viver a ataraxia ou a apatheia, né, que são termos gregos aí, ou seja, a ausência das paixões, o abandono ao destino, no sentido da aceitação, né? A apatheia, a ausência da paixão. Apatheia é a ausência da paixão. Novamente, tá, pessoal? Ressaltando, quando a gente fala paixão, a gente deve compreender que não estamos falando apenas no sentido contemporâneo, na paixão por outra pessoa, mas na paixão como uma emoção exacerbada que se sobrepõe à razão. Tá? Para os estoicos, a razão ela é muito mais importante do que a emoção. Né? Então eu falei na aula 1, aquele meme, né, do cérebro e do coraçãozinho, né, brigando, razão, emoção. Então, para os estoicos, eles são totalmente o cérebro. Né? Os estoicos são a razão. Então, eles acreditam que essa ataraxia, que essa apatheia, ou seja, uma certa forma de se blindar contra essas paixões do mundo, das mais diversas, que acabariam por prejudicar uma vida bem vivida, uma vida virtuosa, né? Então, as ideias do Zenão, elas foram depois trabalhadas posteriormente pelo Crisipo de Solis, entre outros estoicos, mas principalmente pelo Crisipo de Solis, que também não tem aí nunca teve vamos dizer assim, muita relevância na literatura, na história da filosofia, né? Pouco se conhece, pouco se sabe, pouco se fala sobre o Crisipo, né, de Solis. Diferente de, por exemplo, o Heráclito, Zenão, né, que são aí os figurões, o Crisipo ele ficou um pouquinho esquecido lá, mas ele foi aí o sucessor, não digo nem o sucessor, mas o colaborador direto do Zenão no desenvolvimento do estoicismo, né? E entre outros, claro, mas o Crisipo pode ser difícil, né, determinar em algumas temáticas precisamente, né, o que pensava, mas a sua visão, né, ela pode ser resumida justamente nessa continuidade exatamente do que o Zenão propôs, né? Então o Crisipo ele não inova muito no sentido de novas ideias, mas sim ele contribui teoricamente de maneira brilhante nas ideias do seu mestre do Zenão, tá? Tem até uma pergunta que eu achei bem bacana, que eu li uma vez em um artigo, né, que fala assim, o que aconteceria se o Zenão de Sítio fosse igual a todos os filósofos da época dele, né? Teve muito filósofo, muita filosofia na época. Então, o que aconteceria se o Zenão de Sítio fosse igual a todos os filósofos da época dele? Provavelmente a resposta seria que nunca ninguém
nem eu, nem você, jamais teríamos ouvido falar sobre o estoicismo. Justamente por essa originalidade do Zenão. Né? Essa originalidade do Zenão. Como eu disse na aula 1, até no princípio, dada a originalidade, a sua filosofia ela foi até denominada de zenonismo. Só que aí depois, o próprio Zenão, entre seus seguidores, abominaram essa ideia para não se restringir apenas às ideias do Zenão, né? Mas para dar essa continuidade criativa aí no estoicismo, tá? Então, assim, o Zenão, né, só fazendo como eu disse, ele era esse mercador fenício, né, um homem de negócios, e ele se mudou para Atenas aos 30 anos de idade, onde fundou essa escola de filosofia, né, que foi a Stoa Poikile, que eu falei na aula 1, né, que o termo estoico vem da estoá. Estoá é em grego uma coluna. Né? O que tem a ver, Lucas? A coluna? Eram os filósofos que ficavam na coluna próximo à Ágora de Atenas. Então eram os filósofos da coluna. Os caras que ficam lá na coluna filosofando. Os filósofos da estoá, os estoicos, os estoicismos. Para ver como a língua é uma coisa viva, uma coisa pujante, né? Então o Zenão tem até... eu já li alguns textos, né, que falam que ele era um sujeito que tinha tudo para dar errado. Né? E ainda assim a gente está aqui quase 2.500 anos depois, escrevendo sobre ele, falando sobre ele, né, sobre a sua filosofia, sobre o seu pensamento. Então o Zenão, ele... Como eu falei, os gregos antigos, por si, eles tinham... para eu chegar onde eu quero, vamos dizer, essa fascinação estética pelo corpo humano. Tá? E o Zenão, ele era o oposto, né? Ele era até considerado um pouco desleixado, né? Um filósofo um pouco desleixado, talvez uma certa influência do cinismo, né? Que ele teve. Então ele era considerado o oposto do Platão, né? Porque o Platão era um filósofo que se preocupava muito com a aparência, né? Então o Zenão não, o Zenão ele era mais, vamos dizer assim, tranquilão, mais na dele, né? E talvez seja isso que fez o estoicismo ser tão poderoso, né, nesse sentido. Por quê? Porque foi justamente um pouco essa personalidade do Zenão, né, mais tranquilão, com tudo, de boas, né? Talvez o motor do pensamento estoico, né? Que era a virtude, o bem viver, a vida feliz, a vida justa, né? E que encantou posteriormente desde imperadores até escravos. Né? Imperadores como Marco Aurélio, escravos como Epiteto, são dois grandes contribuidores do estoicismo. Né? Então, para ver como uma filosofia totalmente moral, totalmente do ser, veio depois a encantar desde um imperador romano, talvez o maior título da época, até um escravo. Né? Então, o Zenão ele teve essa forma de desenvolver o seu pensamento, né? Justamente esse certo desprezo material, novamente uma certa influência do cinismo, que ele teve contato, mas não
um cinismo ortodoxo, né? Ele não chegava a viver no barril igual Diógenes, né? Que abandonava literalmente tudo, que era um cinismo mais radical, né? O Zenão não, ele pegou só, né? Ele pegou algumas coisas do cinismo para trabalhar a sua filosofia, né? Ele pegou igual eu disse, não a parte radical, né? Mas a parte mais sutil, a parte, né, de uma vida simples, de uma vida tranquila, dedicada à virtude, ao bem viver, né? a fazer o bem, né? Então, assim, ele eu até estava tentando relembrar aqui, puxar na memória uma frase, né, que é exatamente o que eu estava puxando aqui, que é tudo flui, tudo se move, nada permanece igual, exceto o próprio movimento. Tudo flui, tudo se move, nada permanece igual, exceto o próprio movimento, né? Do Heráclito, que foi aí um dos mestres do Zenão. Então, o Zenão, ele foi bastante influenciado, né, pelo Heráclito. Tá? Ele foi muito influenciado pelo Heráclito na construção da sua filosofia. Então, assim, essa forma como ele bebe do cinismo, tá? Talvez o Zenão, ele não foi assim um grande produtor de conteúdo, tá? Um grande produtor de material nesse sentido, né? Produtivo no modo de produzir conteúdo, de produzir material que chegaram a nós, né? Ele escreveu, ele produziu, mas ele não foi esse cara produtivo no sentido de, né, de escrever, não, ele mais desenvolveu, ele foi o cara que, né, extraiu o néctar do estoicismo, que criou o estoicismo propriamente dito, para posteriormente os seus seguidores, sim, semearem essa semente e darem continuidade aí, né? O Cleantes de Assos, o Crísipo de Solis, né, que muito produziram, esses sim, produziram bastante, tá? Mas o Zenão, o estoicismo, né, ele mais faz isso, ele pega um pouco, bebe bastante do cinismo, pega um pouco das virtudes cínicas, né, que era a eudaimonia, né, que é quando se vive de acordo com a natureza, o alcance da felicidade, vivendo de acordo com a plena natureza, né, que o grande objetivo da vida da pessoa é a eudaimonia, né, essa forma de atingir a felicidade absoluta através da elevação intelectual, moral, para que a pessoa saiba viver de acordo com essa moralidade, com essa forma de vida, era necessário exercitar a lógica, né? De que todo sofrimento também eram causados aí por falsos julgamentos de valor que geram emoções negativas e desejos não naturais, que acabam gerando os vícios, né? Como dizia. A própria evolução moral, né? A evolução moral depende das práticas ascéticas, né? Como ele diz, que permitem a esse desapegar, né? O desapego das influências externas. Novamente, um outro ponto que ele pegou lá do cinismo, né? Que foi esse desapego. Eu disse, não, o cinismo praticava o desapego na maneira radical,
né? O Zenão não, ele pega aí, mas de uma maneira mais soft, mais sutil, de que a evolução moral depende dessas práticas para que a gente possa se desapegar de influências externas, né, como riqueza, fama, poder. Desde aquela época, isso que não tinha nem rede social, hein? Imagina se tivesse. Riqueza, fama, poder, eram coisas que o Zenão abominava, né? Que, novamente, parte do princípio da escola cínica, mas que o Zenão desenvolveu. Então ele falava que pessoas que viviam sedentas, né, por riqueza, fama e poder, se desvirtuavam da verdadeira felicidade da vida, né? Então essas influências externas, essa busca pela fama, pelo poder, pela riqueza, acabavam desvirtuando, ou seja, desvirtuar, tirar da virtude essas pessoas, né? Ironicamente, o Zenão ele acabou ficando muito famoso, né? Pela própria ideia de praticar o desapego contra a fama, ele acabou ficando muito famoso. Ironias, né? Então, essa foi a aula 2, pessoal. Uma aula breve, onde eu fiz essa explicação sobre o Zenão, tá? Por quê? Por causa da origem do estoicismo. Foi o filósofo, o primeiro estoico, o filósofo que inaugurou o estoicismo. Só que o suco do estoicismo a gente vai ver nas próximas aulas, justamente com os que contribuíram, com o Cleanse de Assos, o Crisipo de Solis, aí depois no estoicismo helenístico romano, né, o Cícero, até o tempo áureo, né, do estoicismo imperial, com Sêneca, com Epiteto, com Marco Aurélio. Aí que os caras já desenvolvem essa filosofia magnífica e brilhante, tal qual conhecemos hoje, tal qual chegou a nós hoje, tá? Lembrando que o Zenão, ele nasceu lá por volta, né, de 300 e pouco antes de Cristo, né? Então, assim, ele foi o cara que deu o pontapé inicial, ele deu o start. O estoicismo ele não surgiu como uma ideia pronta, não, muito pelo contrário, ele surgiu como uma semente com influência direta do cinismo, mas surgiu como uma semente. E aí, posteriormente, os seus seguidores, os seus discípulos, até os entusiastas do estoicismo, regaram essa semente, fizeram crescer a árvore do conhecimento estoico e aonde saborearam seus frutos para levar o estoicismo aí depois para Roma e aí até os nossos dias atuais, né? Tem até inclusive o neo-estoicismo que a gente vai falar no curso também, né? E talvez uma das filosofias mais apreciadas até hoje, né? Então é isso aí, pessoal. Essa foi a aula 2 do curso Estoicismo, a Virtude da Razão, tá? Essa foi a aula 2. Na aula 3, a gente vai falar justamente sobre os dois responsáveis pela continuidade do trabalho do Zenão, tá? Na aula 3, a gente vai falar sobre o Cleantes de Assos e o Crisipo de Solis, tá? Que é o florescimento do estoicismo grego. A gente vai falar nessa aula 3. Igual eu disse, o Zenão plantou a sementinha do estoicismo, veio o Cleantes e o Crisipo, regaram, cresceram a árvore e espalharam os frutos do estoicismo. Tá bom, pessoal? Então, para quem assistiu até aqui, obrigado e até a próxima aula.